Você acredita que tem o lugar certo para orar? Tem gente que acha que não, mas será que não? Quer saber a resposta? Que coisa, hein? Fica comigo, eu vou te responder. Está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você e a sua casa. Se você quer adquirir o nosso devocional para dar de presente, para você comprar, são 365 mensagens do Evangelho, uma para cada dia do ano. É só clicar no link que aparece na descrição do vídeo e vai chegar lá na sua casa, tá bom? No final eu vou orar por você, mas lembre-se antes de se inscrever aqui no nosso canal e acionar as notificações para ser abençoado. Você sabe, tem pessoas que falam que adoração é intimidade, mas na verdade você não pode realmente ter intimidade em público, um monte de gente do seu lado. Como que você vai ter intimidade com alguém na rua? Intimidade, portanto, é sim oração particular no quarto. Intimidade é oração no secreto. Vamos ler isso na Bíblia? Mateus capítulo 6, verso 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Uau! A Bíblia está dizendo que tem um lugar onde nós podemos ter intimidade com o Pai. É um texto do próprio Senhor. E vou dizer mais, você sabe, eu vivo essa experiência, eu falo isso para as pessoas. Eu acho que quem ora de manhã, quem prioriza a oração logo cedo, vai remir o tempo. Por quê? Porque quando você libera esse tempo, despende esse tempo com Deus, Deus faz por você. Tudo aquela correria do dia que você tinha que resolver um monte de coisa, enquanto você está orando, Deus está resolvendo, Deus está abrindo as portas, Deus está desembaraçando os caminhos, Deus está fazendo o que você não pode fazer. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então a gente começa a olhar, né? Você vê, ele está aqui falando que tem gente que acha que é pelo muito falar. Mas Mateus capítulo 26, verso 44, nos dá um nó, porque diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Uai, pastor, mas como que é isso? Porque a Bíblia fala que não é pelo muito falar, mas Jesus orou repetindo as mesmas palavras. Vou ler mais um versículo ainda, Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Você vê que às vezes não é simples, você precisa de ter uma inteligência espiritual para ler a Bíblia, para você entender o contexto que Jesus está falando as coisas e para quem que ele está falando. Você deve perceber que, então, se Jesus orou repetindo 3 vezes a mesma oração, então repetir não é o problema. Mas quem o faz da boca para fora, isso não tem valor nenhum. É isso que ele está dizendo. Jesus repetiu, mas não sem orar de coração. Não é uma questão... Então tem gente que fala que você não pode orar pela mesma coisa mais de uma vez porque já é incredulidade. Mentira! Jesus orou repetindo as mesmas palavras 3 vezes. Então ele está errado? Não, você pode pedir sim a sua casa, o seu carro, a sua cura, o seu emprego, o seu trabalho, o seu ministério, a unção. Você pode pedir quantas vezes você quiser, porque Jesus pediu. A questão não é repetir, a questão é repetir sem o coração. Sem o coração. Isso não funciona. Jesus fez uma oração. Você vê, por outro lado, ele questiona aqui os fariseus hipócritas que faziam longas orações, né? E ele critica eles. Aí você fala, então orar longamente é errado? Não, aí você vai lá em João capítulo 17, é o capítulo inteiro enorme, é uma oração longa que o Senhor fez. Mas por outro lado ele reprovou os fariseus. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, não é uma questão de ser grande, longa ou curta, é de ser de coração.
A motivação dos fariseus era errada. A Bíblia fala que eles faziam longas orações para enganar o povo, para enganar aquelas pessoas, não é? Ele visitava a casa das viúvas, fazia orações longas, mas tinham intenções erradas no coração. Então não adianta, quando a intenção está errada, a motivação não está certa, a oração não tem poder nenhum. Portanto, a primeira coisa importante a respeito da oração é que nós precisamos sim de um lugar a sós com Deus para orarmos. O Senhor Jesus disse que nós devemos entrar no quarto e fechar a porta. Deixa eu ler aqui mais um texto de Êxodo, capítulo 33, verso 7, que diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Que coisa incrível! Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que coisa impressionante. Quando eu digo que a oração precisa de um lugar certo, eu não estou falando, claro, gente, aqui necessariamente de um lugar físico, tá bom? Lugar certo não é necessariamente um lugar físico, não tem um lugar sagrado. Eu tenho que orar agora lá no prédio da igreja, não é? Não, preste atenção. É claro que nós podemos estar, às vezes, no meio de uma multidão e invocar o Senhor, não é? No entanto, você não pode desprezar a necessidade de estar a sós com Deus para ter uma comunhão íntima com Ele. É muito importante você reservar momentos especiais. A Bíblia fala que todos adoravam, mas Moisés estava sozinho com Deus e por isso tinha intimidade. A intimidade é resultado de estar sozinho com Deus. E por isso que a Bíblia fala que ele era tido como amigo de Deus. Não é impressionante? Nós podemos ter milhares de pessoas ao nosso derredor e mesmo assim podemos sim estar a sós com Deus, invocando Ele no nosso coração. Mas isso não é prático. Portanto, nós precisamos estar a sós, porque assim se torna mais fácil nos voltarmos toda a nossa atenção, ter a mente para Ele, separar momentos assim. Muitas pessoas ao nosso redor acabam nos distraindo. E essa é a razão pela qual o Senhor subia muitas vezes nos montes, nos lugares desertos. Ele se separava para orar. E esse é o motivo porque Moisés também armava a sua tenda fora do arraial. Vamos escrever aí, pega o seu caderno de oração, escreve assim: a intimidade exige um local separado para com Deus. A intimidade exige um local separado para com Deus. Mais uma vez, eu digo para você, não é que você não pode orar em qualquer lugar, no meio da multidão. Pode. Mas eu estou te dizendo que se você quer ter intimidade, se você quer tocar o Senhor, perceber Ele com clareza, é necessário sim parar tudo, em algum momento, separar de toda essa agitação, se aquietar para desfrutar do Senhor. Interessante que a Bíblia fala nesse texto de Moisés que a coluna de nuvem vinha ali na porta e ela representa a presença de Deus. Somente é interessante que ela vinha sobre Moisés depois que ele estava dentro da tenda, fora do arraial. É naquela hora que a presença vinha. São momentos assim de profunda intimidade, não é? Que
porque realmente a gente pode perceber a presença de Deus envolvendo o nosso coração. Muito importante você entender que precisa estar a sós com o Senhor. O texto diz que o povo adorava a Deus de longe, mas que Moisés estava sozinho em comunhão. Sozinho em comunhão. Muitas vezes as pessoas adoram de longe, não tocam em Deus, não são tocadas, mas você pode separar um tempo para estar sozinho com Ele. Nós podemos adorar, como eu disse, no meio da multidão, não tem problema, mas nós não podemos ter intimidade e comunhão no meio da multidão. É preciso, nesse momento, se separar. A adoração não requer um lugar especial, mas a oração em comunhão íntima requer. Você pode adorar no meio da multidão, mas a oração íntima é necessário você parar e estar a sós com Ele. Que tal começar algo novo na sua vida? Não precisa gastar tanto tempo, mas se um pouquinho você começar a separar algum momento do dia, desligar o celular, se conectar com o Senhor, tocar nele, você vai começar a perceber que a sua oração, nesse lugar especial, vai produzir uma incrível intimidade. E a intimidade produz todo tipo de bênção, de favor, de paz, de alegria no coração. Ore na intimidade, seja íntimo do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, para que Deus te leve para esse caminho. Se você quiser anotar seus pedidos aqui, pode anotar, pode colocar. Mas lembre-se que quando eu terminar essa live, eu vou salvar, pega o link e manda para todos os seus amigos, tá bom? Nos seus grupos de WhatsApp. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no canal, clica aqui, inscrever-se e fazer parte conosco. Pai, eu abençoo os meus irmãos, eu oro para que eles possam separar momentos de intimidade com o Senhor. Que ao orar, eles possam tocar em Ti e ser tocado pelo Senhor. Porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida de oração. Que o Senhor faça de cada um de nós alguém íntimo do seu coração em oração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.